Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre uma operação matemática chamada potenciação. Vamos utilizar um problema para a gente conhecer esse tipo de operação chamada potenciação. Veja esse problema. Um armário tem 5 gavetas. Cada gaveta tem 5 caixas. Cada caixa, 5 chaveiros. Cada chaveiro, 5 chaves. Quantas chaves há nesse armário? Então, uma curiosidade que está acontecendo nesse problema é que a gente viu o número 5 aparecer várias vezes. Vamos fazer um esboço da situação para a gente ver como a situação é grande. Olha só, se no armário tem 5 gavetas, vamos imaginar aqui, ó, que cada G que eu estou colocando aqui é uma de suas gavetas. Aí ele fala para a gente, olha, em cada gaveta tem 5 caixas. Então vamos imaginar isso aí. Nesta primeira gaveta ele me diz que tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer bem pequenininho, senão não vai caber. Segunda gaveta, 1, 2, 3, 4, 5. Isso se repete aqui também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma gaveta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E finalmente na última gaveta também nós temos 1, 2, 3, 4, 5 caixas. Repara que nós só fomos até aqui, ó. Um armário tem 5 gavetas, cada gaveta tem 5 caixas. Se o problema terminasse aqui e ele perguntasse quantas caixas há na gaveta, a gente podia até contar, ó. 5 em cada uma, então são 5, 10, 15, 20, 25. Nós temos até aqui 25 caixas. Não é o resultado do problema todo. Nós só fizemos os 2 primeiros passos. Como que eu chegaria nesse número 25 fazendo contas? Bom, como são 5 gavetas e cada gaveta tem 5 caixas, eu teria que fazer 5 vezes 5 para dar 25. Imagina também que eu quisesse continuar o meu desenho aqui na lousa. Em cada caixa nós temos 5 chaveiros. Será que eu ia conseguir desenhar 5 chaveiros em cada uma dessas caixas aqui, ó? Olha o absurdo que isso ia ficar. Então, eu vou parar com o esquema, porque eu não vou ter espaço suficiente. Vai ficar uma coisa muito grande, muito poluída. E nós vamos continuar com os números, tá? Nós chegamos nesse resultado 25, que retrata apenas a quantidade de caixas que a gente tem no problema. Nós temos que continuar daqui para frente. Então vamos ver o que acontece. A gente apaga esse 25 e vamos continuar numericamente. Lembrando que o primeiro 5 se refere às gavetas. Vamos marcar aqui que esse 5 é das gavetas. Depois o outro 5 se refere às caixas. Continuando o problema, cada caixa tem 5 chaveiros. Nós já vimos que isso vai multiplicar também. Porque de cada caixinha aqui, cada Czinho que a gente está vendo, são mais 5 chaveiros. Então vamos multiplicar de novo por 5, sabendo que esses 5 aqui são dos chaveiros. Cada chaveiro, 5 chaves. Então eu preciso de novo, porque imagine que a gente tivesse feito o esqueminha, ia ter um monte de chaveirinho aqui, e de cada chaveirinho mais 5 chaves em cada chaveiro. Então é mais uma multiplicação por 5. Dessa vez aqui a gente tem as chaves. E aí nós estamos diante de uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. E é isso que caracteriza esta operação, a potenciação. Toda vez que você tiver uma multiplicação onde o mesmo número se repete, nós podemos resumir esta conta numa notação matemática. Essa notação matemática é feita da seguinte forma. O 5 que está se repetindo, nós vamos escrever ele aqui, normal, do mesmo tamanho.
E a quantidade de vezes que ele se repete, nós vamos colocar pequenininho aqui em cima. Então, esse 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que esta conta. O 5 é o número que se repete e o 4 é quantas vezes ele se repete. Nesta notação, cada termo dela recebe um nome. Então vamos ver. Este 5, que é o número que se repete, ele é chamado de base da potência. O 4, que é a quantidade de vezes que o número se repete, ele é chamado expoente. Expoente. E o resultado desta conta é que vai ser chamado de potência. Então a gente vai calcular, mas já sabendo que o nome potência se refere ao resultado da conta. Quanto que é então 5 elevado à quarta potência? Vamos fazer aqui, ó, de 2 em 2. 5 vezes 5 vai dar 25. Ainda temos que multiplicar com o resultado deste, ó. 5 vezes 5 dá 25. E agora 25 vezes 25 vai dar 625. Então a resposta para o exercício, quantas chaves há nesse armário? 625 chaves. Mas o que interessa para a gente no momento é a notação da potência. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Bom, agora que nós já conhecemos a notação da potência, vamos ver como é que a gente pronuncia essa notação. Eu coloquei aqui 4 exemplos que já dá para a gente generalizar para qualquer potência. Então vamos ver. Os dois primeiros, o expoente 2 e o expoente 3, eles têm apelidos que vêm da geometria, e nós vamos ver agora. Então, esses dois primeiros podem ser chamados de duas maneiras diferentes. Então, aqui eu posso ler 3 elevado ao quadrado. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. 3 elevado ao quadrado. Esse quadrado vem realmente da figura plana de 4 lados que a gente conhece da geometria, tá? Do quadrado. E, com o tempo, a gente acaba não falando muito esse elevado ao. A gente, na nossa linguagem corrente de sala de aula, a gente acaba falando 3 ao quadrado. Já dá para entender, mas o correto seria 3 elevado ao quadrado. A segunda maneira da gente falar ele é 3 elevado a 2. 3 elevado à segunda potência. Tá? Tem essas duas formas da gente falar. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever uma só. 3 elevado a 2. O outro especial é esse aqui. Ele pode ser chamado, primeiramente, de 3 elevado ao cubo. Então, quadrado da geometria, cubo também da geometria. Tá? São apelidos que só esses dois têm. Então, aqui, a base, a gente lê o número normal, 5, tá? A base vai ser 5 elevado ao cubo. Ou, mais comumente, 5 ao cubo, por exemplo. Ou a gente pode falar 5 elevado à terceira potência. Aqui eu coloquei 5 elevado a 2, aqui eu vou colocar de maneira diferente. 5 elevado à terceira potência. Então, tudo isso aqui que eu coloquei é válido. Ah, eu posso falar 3 elevado à segunda potência? Pode. 3 elevado a 2? Pode. 5 elevado à terceira potência? Ótimo. 5 elevado a 3? Pode. 5 elevado ao cubo é mais comum, tá? O 2, o expoente 2 e o expoente 3, a gente costuma mais usar o apelido. Então, 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. A partir do 4, não tem mais apelido. Ninguém mais tem apelido. Então, ou a gente fala elevado a um número, ou elevado a tanta potência. Então, aqui, 8 elevado a 4, ou 8 elevado à quarta potência. Então, vamos usar 8 elevado a 4. 9 elevado a 6, ou 9 elevado à sexta potência.
Vamos escrever aqui, 9 elevado à sexta potência. Para encerrar o encontro de hoje, nós vamos colocar aqui duas definições que nós vamos usar muito quando se trata de potenciação. Então vamos a ela. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então o que quer dizer isso? Veja que eu tenho aqui 3 exemplos, todos eles estão elevados a 1. Quando isso acontecer, você não vai precisar fazer conta nenhuma, não vai precisar nem pensar. Então 3 elevado a 1, quanto dá? Ele mesmo. 3. 59 elevado a 1, quanto dá? 59. 0 elevado a 1, quanto dá? 0. A segunda definição é a seguinte: todo número natural, com exceção do zero, tá? Então, todo número natural elevado a 0 é igual a 1. Então, você pode pensar em qualquer número que não seja 0. Se estiver elevado a 0, também não precisa pensar nada. O resultado é sempre 1. Então, veja aqui, ó. 1 elevado a 0 dá 1. 23 elevado a 0 dá 1. Não importa. 2.323 elevado a 0 dá 1. Você pode estar até estranhando, né, que a gente está colocando como definição, mas por quê? Inventar essa regra? Não, não inventaram, tá? A gente vai ver mais para frente, depois que a gente vê as propriedades, que isso aqui é verdade. Mas para a gente já começar os nossos estudos, a gente vai definir que é isso. E depois eu mostro para vocês por quê. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.